Peraí. Pronto, gravando. Bom, então eu vou começar. A gente vai começar se apresentando, né? Meu nome é Caio Sato, eu sou estudante da licenciatura agora. Eu sou já formado no bacharelado em artes visuais. Estou me encaminhando para tentar um mestrado aí, quem sabe quando o vídeo já estiver no ar eu já esteja dentro da seleção, mas vamos ver. Deixa eu ver o que mais. E eu integro uma série de projetos, né? Um deles é o Laboratório Transdisciplinar de Cenografia, que é um projeto de extensão. Outro projeto de extensão que eu integro é o Laboratório de Fotografia Alternativa. E um projeto que é um projeto dos alunos que eu estou tentando tocar um pouco agora é o Cacildes, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, passa a palavra aí. Oi, meu nome é Adriana Teixeira, eu sou estudante do TCHA, Teoria Crítica e História da Arte. Eu estou agora no meu 5º semestre e eu estou tentando me achar assim, dentro do departamento, ao contrário do Caio, que parece que já se achou bastante. Assim. Eu faço parte de um projeto chamado SG1, que não SG1 Circular a Arte, que não é um projeto da UNB, mas que fala sobre a UNB e procura assim, trazer artistas universitários e falar sobre a produção deles. A gente já fez parte da extensão do VIS e a gente, junto com o Caio do Cacildes, está nesse projeto que foi da extensão, que são os encontros sobre processos criativos. Olá, eu sou Rodrigo Ferreira, sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte, estou no 5º semestre e tenho buscado criar relações entre a moda indumentária e as artes visuais e as tensões que elas criam entre elas, e também desenvolvo pesquisa de PIBIC, de iniciação científica, sobre a indumentária. E faço parte também da equipe da SG1 e fiz parte da criação dos processos criativos, que foi esse evento que aconteceu na extensão. Tá bom. Bom, eu acho que apresentados, assim, eu vou falar primeiro um pouco do Cacildes, daí vocês falam um pouco da SG1, pode ser? Tá. O Cacildes, ele tá mais ou menos no que seria a 3ª geração agora, né? Ele foi criado originalmente por discentes, né, por alunos. Dentre eles, se eu não me engano, foi o núcleo central que trouxe essa ideia, foi a Natália Armorim, a Renata Malheiros, tem mais algumas pessoas que eu não lembro o nome, o José de Deus, enfim, que a proposta era ter uma discussão sobre os trabalhos artísticos, ser mais ou menos esse espaço de você apresentar um trabalho que está em processo, receber uns feedbacks de outros artistas, estudantes que estão ali e gerar esse diálogo, né? Pensando muito nesse lado da produção individual, pensar exposições, enfim. Cacildes, aliás, significa Clube de Apreciação Crítica Indisciplinar, Livre, Despretensiosa e Saudável, né? Então, assim, traz justamente essa ideia de ser um espaço aberto em que os estudantes tivessem um pouco mais de liberdade, de confiança para mostrar o próprio trabalho autoral, né, que vem desenvolvendo. Depois desse grupo originário, assim, quem tomou conta e tocou o Cacildes durante, acho que se não me engano foi um ano e meio, foi a KB, na KB. E daí ela saiu e daí o projeto ficou meio parado e eu estou tentando retomar ele, porque ele é realmente isso, assim, não tem exatamente uma coordenação. A ideia dele é essa proposta, quem quiser pegar ele e levar para qualquer canto, pegue e leve para qualquer canto, né?
E eu acredito que é isso, assim, o Cacilde está nesse momento agora de se reestruturar, ainda mais agora que, como não tem possibilidade de ter reuniões, pensar o que vai fazer, como que vai seguir, enfim, mas eu estou tocando aí com esse nome para tentar chamar pessoas, enfim, eu acho que é isso. Então, agora eu e Rodrigo vamos falar um pouco sobre o que é a SG1. A SG1 surgiu no final de 2019, junto com vários estudantes, eu acredito que a maioria era do curso de teoria. Não, todos eram estudantes de teoria crítica e história da arte. Ele surgiu dentro da disciplina de produção cultural da professora Sinara Barbosa, ele surgiu como projeto e a gente foi tocando além da disciplina. Começou com uma ideia de fazer alguma coisa impressa de arte, talvez uma agenda, alguma coisa do tipo, porque a gente percebeu que tinha muita coisa de arte nas redes sociais e que acabava saturando, porque era muita coisa e por ser muito você não via nada, porque era muita coisa e você não sabia o que olhar. E nessa questão de trazer alguma coisa impressa e tudo mais, surgiu essa demanda das pessoas de dentro do IDA, e principalmente eu vejo nós, o curso de teoria e crítica, de conhecer a produção que acontece dentro do departamento, porque eu vejo muitos artistas, às vezes até tímidos para falar da própria produção, e muita coisa massa sendo produzida e que a gente acaba não conhecendo, não ouvindo falar. E eu vejo muita gente no curso de teoria querendo virar curadora e tudo mais e não conhece artista. Então veio dessa demanda de criar uma comunicação de dentro do departamento para a gente entender o que está acontecendo ali e também de levar para fora do departamento, para o resto da UNB e para a cidade também. Nisso, o nosso modelo original foi uma zine, que a gente fazia entrevista com o artista, aí tinha um pôster, a gente imprimia uma folha A4 que vinha dobradinha, e a gente saía entregando. E era muito bacana, inclusive eu fico morrendo de saudade de estar entregando zine, porque dava um quentinho assim no coração de falar com as pessoas, e aí a gente recebia feedback, só que com a pandemia a gente não pôde mais continuar nesse modelo, que inclusive estava muito bacana, muito bem estruturado, assim. A Zine já tinha um formato definido, e aí a gente começou a repensar isso e a pensar como adaptar isso para o que a gente consegue fazer. Aí agora eu vou deixar Rodrigues falar um pouquinho sobre o que a gente fez. Então, eu queria também explicar o motivo da gente ter colocado esse nome. Quando a gente começou as discussões para criar esse projeto cultural, que foi de uma matéria ministrada para a Sinara Barbosa, a gente pensou muito sobre qual nome a gente queria colocar e por quê, qual seria o significado dele. E aí a gente pensou na SG1. Esse nome ele veio do prédio, o prédio VIS de Artes Visuais da UNB. O nome dele é Serviços Gerais 1 e a sigla dele é SG1. E aí a gente escolheu ele justamente porque a gente ocupa aquele espaço, porque aquele espaço não é o prédio adequado para as artes visuais, a gente ocupa, e porque a gente queria reconstruir e construir uma história e recordações para o nosso prédio, porque é muito complicado a gente achar informações sobre a história do Departamento de Artes Visuais na UNB. E aí, voltando à questão de quando a gente voltou para o virtual, a gente decidiu fazer ocupações. Essas ocupações elas eram feitas segunda e quarta. E eram artistas que ocupavam o nosso Instagram e o nosso Stories. E toda sexta a gente tinha entrevista com curadoras e artistas, professoras e produtoras culturais. No sábado a gente tinha uma coluna fixa que era sobre os movimentos artísticos que aconteciam na cidade. Então a gente escreveu sobre drags, drag queens, o movimento drag aqui em Brasília, que é muito importante. A gente também escreveu sobre arte negra e sobre aquela onda do racismo que aconteceu.
e várias outras questões atuais. E também a gente teve algumas participações, como uma carta que foi escrita pela Ana May Barbosa, que foi uma das professoras do Instituto de Artes, na época da ditadura, e ela escreveu essa carta, que é uma carta muito importante, para a gente relembrar que a gente precisa resistir. E aí a gente seguiu esse cronograma na extensão de arte em tempos de Covid-19, que durou até o final de julho. E aí, nesse meio tempo, a gente produziu junto com Cacildes os processos criativos. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Se eu não me engano, o Cacildes começou lá em 2014, 2015, assim, né? E... Não, isso era isso mesmo. E assim, eu lembro que, por exemplo, justamente nesse do processos criativos, eu não lembro com quem que eu discuti, algum momento que eu falei, nossa, a gente devia fazer um para trazer os alunos, artistas, curadores, para eles discutirem um pouco sobre como que está sendo essa produção agora nesse momento, como que é a produção normalmente, né? E daí eu lembro de pensar justamente no pessoal da SG1, assim, porque assim, já estava um bom tempo fazendo esse trabalho de fazer quase como fosse uma curadoria, uma análise crítica, ou sei lá, quase como que é o Hans Obrich, não sei falar o nome dele em alemão, que faz entrevistas com artistas, enfim. Então, assim, foi uma parceria muito bacana que deu aí, assim, que a gente chamou vários artistas, assim, alguns que já saíram do departamento, mas todos eles em torno dessa temática do departamento, e foi bem legal, assim, de poder ver, por exemplo, perspectivas diferentes e algumas semelhantes, enfim, né? Isso foi um pouco da minha concepção do que foi esse processo. Queria que vocês falassem também um pouco mais. Eu acho importante comentar o que foi o momento assim que você chamou a gente, porque a gente estava foi tudo muito louco assim, porque a gente tinha começado no passado, a gente estava começando a definir o que a gente era, tomar forma assim, e aí a gente estava com tudo assim para esse semestre, já tinha lançado a primeira zine, deu a pandemia, aquele cronograma pronto, foi por água abaixo. E aí nossa equipe também, que no início, se eu não me engano, tinham 7 pessoas, no início do ano estava com 3, e aí quando você chamou a gente, estava eu e Rodrigues, e que agora a gente já está com mais 4 pessoas acompanhando a gente, pelo menos assim, para dar uma respirada. E aí foi muito interessante assim o momento, porque estava todo mundo vendo, decidindo o que ia fazer, porque ninguém esperava isso, né? Tava todo mundo falando que coronavírus não matava, que era uma gripe. E quando a gente vê, a gente tem que ficar dentro de casa, poxa. Então foi um momento que veio de um jeito muito muito bom para mim, porque eu estava meio perdida e aí poder trabalhar assim com o projeto foi muito interessante e eu acho que foi muito bom para as pessoas que acompanharam, para meio que marcar esse território de tipo, a gente não vai poder continuar como a gente continuava, mas a gente vai poder conseguir achar esses novos jeitos assim de continuar. A gente não vai mais poder sentar naquele auditório do VIS e, e ter uma palestra, um debate, mas a gente pode trazer para uma live no YouTube e de repente alcançar pessoas que a gente não alcançaria. É interessante também citar que quando esse evento aconteceu, havia muitas outras questões. Quando o Caio Stato estava falando sobre essas questões que foram abordadas no nosso evento, é importante a gente lembrar que, mesmo que esses artistas estivessem fora, como o Caio falou, que eles estavam formados, eles tinham uma relação com o departamento, haviam muitas outras questões também, por exemplo, como a ilustração sendo um pouco meio que deixada de lado dentro do próprio departamento de artes.
de artes visuais e que não deveria ser deixada de fora, as dificuldades para produzir arte e tecnologia dentro do departamento de artes visuais. Então, teve muitas questões que fazem parte da nossa vivência dentro do próprio departamento. Não, acho muito bom, assim, e também eu acho que foi realmente isso que a Adriana trouxe, assim, foi muito interessante justamente o momento, assim, porque tava realmente todo mundo muito perdido, né? Assim, foi pelo menos. Eu reconheço que tiveram muitas falhas técnicas na nossa transmissão, assim, elas estão gravadas lá. Mas, assim, foi realmente de fato esse primeiro momento, assim, tava começando a aparecer uma live ou outra. Como que a gente faz isso? Como que a gente pode reunir? Quem a gente pode reunir, assim, né? E eu acho que foi muito interessante também o fato que a gente conseguiu alcançar também um público grande. Se eu não me engano, deram 50, 70 visualizações, tipo, por sessão, assim. Eu realmente não lembro os números, mas já faz um bom tempo, né, que foi em maio. Mas, assim, eu lembro de ficar, assim, acabar o primeiro dia e pensar assim, cara, tiveram pelo menos, assim, né, contando as visualizações das sessões, tiveram umas 100, umas 150 pessoas que visualizaram isso, e pensando que organizando eventos dentro do departamento é muito difícil chegar em 10% disso, né? Então, assim, o que estamos também fazendo de errado no presencial porque não estamos chamando tanta gente, né? Para mim foi muito um momento de ter essas reflexões e também ver, tipo, as falas do pessoal ali. Eu lembro que teve a mesa que foi do pessoal mais da curadoria, né? Que falou a Gisele e tudo mais. E daí, assim, eu lembro que foi se eu não me engano, um ponto que foi trago ali, foi a questão de, ok, como que sobrevive de curadoria hoje em dia, assim, pelo menos quando você está sobrevivendo. E ela falou assim, eu não estou sobrevivendo ainda, eu não estou conseguindo pagar minhas contas ainda com isso, mas, assim, estou buscando um modo de fazer isso. E eu acho que foi bem interessante poder ver esses diversos discentes falando justamente assim, eu estou tentando buscar por aqui, eu não tenho muita certeza de por onde vai, e ainda mais nessa situação que a gente estava entrando, assim, ali, nossa, a gente estava apenas com o quê? Um mês e meio de reclusão, enfim, né? E daí agora a gente já está indo para o sexto, sétimo, e a gente está... O que é mais um, mais outro? Carnaval já está cancelado. Mas assim, não, brincadeira. Mas eu acho que foi realmente um momento muito pertinente, assim, e também um pouco desse feedback que teve dos participantes de falar, nossa, eu tava precisando disso, né? Eu não sabia que eu tava precisando de encontrar esse pessoal e, nossa, me fez bem, né? Eu achei muito marcante, pelo menos isso, né? Não sei o que mais que vocês têm para complementar aí. Eu queria comentar também isso que vocês estão falando, que eu acho muito interessante, que eu vejo que cada vez mais isso está surgindo como demanda no departamento e as pessoas estão indo atrás, que é isso de trazer pessoas que já estão aí, já são, talvez não sejam assim grandes, mas já estão no mercado, já estão formadas. E eu acho que foi muito interessante porque a gente trouxe essas pessoas que estão formadas, já querendo ou não, já estão no circuito, assim, e também tem pessoas que ainda estão estudando, ainda estão no VIS, cursando. E uma coisa que eu vejo é construir essa relação de dentro e fora da universidade, que foi uma das coisas que a gente pensou quando a gente quis trazer curadoras e professoras para falar na SG1 também. E isso é um esforço que eu vejo muito surgindo assim no VIS. Teve um encontro de chá que surgiu recentemente, inclusive ouvi várias vezes Gisele já falando que não vive de curadoria, porque normalmente ela aparece assim para falar, e eu acho ela uma pessoa muito incrível, e ter essa relação assim, porque eu sinto que quando a gente entra na faculdade, e principalmente estudando artes, tem isso de tipo, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou viver? E ao mesmo tempo tem uma ideia de que a arte está meio distante do mercado, e eu acho que é super válido, assim, para
para a gente que está meio perdido dentro da universidade, trazer essas pessoas que já estão no mercado para perto da gente para falar: olha, não é fácil você viver de curadoria, mas eu tô aqui nesse caminho e tô tentando. Então, eu acho super válido, eu acho uma proposta super interessante. Bom, deixa eu pensar o que mais, assim. Eu acho que uma coisa interessante, assim, também que eu gosto muito de pensar, assim, eu particularmente sou um grande fã da SG1, assim, né? Tipo, eu gostei muito do projeto, da primeira ediçãozinha de Zine, eu falei, nossa, que bom, assim, ver isso, assim. E eu achei muito bacana, porque, assim, eu conhecia já o projeto do Cacildes, né? Eu já tinha participado, inclusive na semana universitária, acho que foi de 2018, 2017, o Cacildes conseguiu realizar uma mini exposição de um dia lá na Galeria do Espaço Piloto, enfim. E assim, e eu acho muito interessante como, por exemplo, o Cacildes, por um lado, ele é mais voltado para essa visão de produção das artes visuais, né? Então, assim, tem muito mais diálogo com, por exemplo, os alunos do bacharel, da licenciatura, né? E o SG1, ele tem um diálogo muito grande com o pessoal de Tchá, né? Também por conta da origem, enfim, você vai ver a origem do Cacildes foi justamente com o pessoal do bacharel e do SG1 com o pessoal de Tchá. Mas, assim, eu gosto muito de ver esses projetos sendo tocados, assim, justamente porque, assim, ok, a gente está aqui experimentando, né? E, de fato, assim, a universidade é o melhor espaço que você tem para experimentar, porque ainda não está no valendo 100% ali. Então, você pode testar, ver o que dá certo, o que dá errado, assim, né? E eu acho, assim, que isso foi uma coisa muito bacana desse projeto, que a gente conseguiu tocar e deu... Assim, a gente só recebeu elogios, assim, do pessoal, né? Apesar de todos os defeitos de no primeiro dia que teve que mudar do YouTube para o Instagram porque caiu, daí voltar do Instagram para o YouTube, enfim, né? Acabou atrasando umas 4 horas assim do cronograma previsto, mas assim, teve de fato isso, assim, tipo, de poder ver, nossa, isso é uma possibilidade de se estar lidando com educação, por exemplo, agora que a gente está enfrentando e percebendo esse retorno às aulas, né? Então, assim, ver, nossa, então eu já estava meio me acostumando a esse ambiente digital. E eu acho que é bem isso, assim, essa possibilidade da universidade de você fazer testes, né? E assim, uma diagramação vai ficar ruim? Vai, mas é parte da vida, né? Então, assim, eu achei bem bacana essa interação e eu gostei muito desse diálogo que aconteceu entre esses dois projetos que são tocados por estudantes, né? Não sei, acho que era isso. E eu acho que e são dois projetos que são feitos pelos estudantes e para os estudantes, porque quando a gente criou a Zine, o nosso maior intuito era fazer com que as pessoas de TIA, de Teoria Crítica e História da Arte, conhecessem os artistas do VIS, porque a gente não tem muita comunicação, muito contato com eles. Então, foi bem importante a gente criar essa Zine. Eu acho que não só para outras pessoas, mas para a gente também, porque a Adriana ela vai entender, porque, gente, foi um processo muito. Foi quase um processo de dar à luz a um filho, porque. E não foi uma coisa que uma pessoa criou. Então, tipo, foram 6 pessoas, 7 pessoas que criaram a Zine junto, que pensaram o conceito, pensaram o nome, pensaram a logo. Então, foi tudo feito muito no coletivo, e é para isso que a gente faz a Zine, eu acredito, que é para o coletivo, para todo mundo. Acho que algum último comentário só para fechar, assim, eu acho. E daí
Porque eu acho que é isso, a gente tratou um pouco do que eram os projetos, do que foi esse processo, alguns elementos, assim, os vídeos vão estar disponíveis, né, dentro de todos os vídeos do evento e tal, para quem quiser conferir, ver todo o vídeo que está gravado no Instagram, o vídeo que está gravado no YouTube, enfim, né. Mas, assim, eu acho, assim, para comentário, para finalizar, né, que foi um projeto muito bacana, ainda mais assim, pensando que foi um projeto tocado por estudantes, né, tendo realmente isso, assim, a gente pensou e teve, e discutiu, quem que a gente pode chamar, quem que dialoga com quem, fez uma mini curadoria ali do que daria para resolver em poucas semanas, né, porque também a gente não tinha muito tempo. E eu penso que esse ato realmente de experimentar isso, assim, foi muito vantajoso, assim, não só para a gente, não só para os palestrantes, não só para quem viu, assim, né, porque a gente recebeu elogios de todos os lados em relação a isso, né, de, poxa, trabalho bacana, saca? Tipo, poder ver os estudantes falando dos seus próprios trabalhos, assim, eu acho que foi um bom movimento que a gente fez para o departamento também, né? O departamento de artes visuais é um dos maiores formadores de artes na parte central do Brasil, né? Assim, pensando Centro-Oeste, é um dos grandes polos. Então, assim, a gente conseguir ir estabelecendo esses diálogos entre estudantes, entre professores, técnicos, enfim, né? Permite, de fato, a gente fundamentar isso, né? Conseguir unir, sei lá, a gente ter uma identidade enquanto, poxa, a arte do Centro-Oeste, ou arte de Brasília, que seja, ou arte da UNB, que seja, mas assim, estabelecer um certo diálogo, eu acho. Para mim, esse é o ponto alto disso. E passo a palavra. Para finalizar, eu queria agradecer assim o Caio por ter chamado a gente, representando Cacildes, agradecer o pessoal do projeto de extensão, que foi liderado pela professora Sinara Barbosa, e eu acho que o principal que eu tenho para dizer sobre esse encontro de processos criativos é que ele surgiu nesse momento, né? E a gente estava se descobrindo como é que faz as coisas, e foi uma experiência muito interessante, assim, tanto para pensar os processos criativos, que na pandemia, assim, como é que a gente faz? O ateliê virou casa, você vai ter uma matéria na UNB, agora a gente voltando, vai ter uma matéria de gravura dentro de casa. Tem gente fazendo acontecer. E tiveram uns perrengues, assim, a gente descobrindo como é que funciona o computador, né? Eu tendo que fazer live no Instagram, aparecendo descabelada, mas e assim, sempre acontecem esses imprevistos e a gente foi se adaptando, se adequando, e eu acho que no final foi muito bom, um grande aprendizado, veio na hora que devia, e eu acho que é isso. Obrigada. Eu também queria agradecer o Caio por ter chamado a gente, né, para se juntar a esse projeto, que foi um projeto muito especial, eu acredito, acho que para todo mundo que participou de alguma forma, que assistiu, que foi palestrante, porque eram várias pessoas de vários lugares, então a gente teve pessoas de várias áreas técnicas das artes, então teve produtoras culturais, artistas, museólogos, a gente teve também estudantes do IDA que ainda estão se formando, então foi meio que uma loucura que a gente conseguiu fazer, produzir, e todos os registros estão disponíveis aí para a gente reassistir, relembrar esse momento que foi tão crucial e tão importante no início da pandemia, e que a gente estava
correndo atrás para saber o que a gente ia fazer agora. E eu também queria agradecer a equipe da SG1, que segurou as pontas enquanto a gente estava mexendo com os processos criativos, porque enquanto eu e a Adriana estava focando no processo criativo, as outras pessoas da equipe, que é o Jebson, o Vicente, a Valesca, a Gabriela, a Amanda, eles estavam produzindo as entrevistas e o conteúdo que ia para a internet ao mesmo tempo que a gente estava fazendo as lives. E só também um último agradecimento também a realmente assinar ao pessoal do projeto de extensão Ações em Arte nos tempos de Covid. E também tínhamos vários monitoras que nos assessoraram. Se eu não me engano, a Nick deu um super apoio pra gente. Enfim, eu já não vou lembrar o nome de todo mundo, mas assim, de fato, agradecer isso, né, assim, agradecer todo mundo. E eu acho que é isso, não é não? Temos? Eu vou para a gravação. É isso.